Olá, eu faço parte do grupo Sinergia e hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre o que é elasticidade. E para isso, nós vamos utilizar o petróleo para facilitar as nossas explicações. Primeiramente, você já ouviu falar em elasticidade? A palavra certamente te remete à ideia de algo que se estica, algo que se expande, algo que é realmente elástico. Mas o que seria isso aplicado na economia? A elasticidade é um campo da microeconomia que estuda a alteração percentual de uma variável devido à alteração percentual de uma outra variável. Dentro do conceito de elasticidade existem 4 tipos, que são elas: a elasticidade renda da demanda, elasticidade cruzada da demanda, elasticidade preço da demanda e elasticidade preço da oferta. Neste vídeo, vamos entender um pouco sobre cada um desses tipos. Mas antes de tudo, vamos primeiro entender o que seria um bem elástico e o que seria um bem inelástico. Bens elásticos são bens que sofrem uma grande alteração na quantidade demandada devido à alteração de alguma outra variável. Já os bens inelásticos são aqueles bens que, mesmo com a variação de alguma variável, a quantidade demandada se altera pouco ou quase nada. Sabendo disso, você diria que o petróleo é um bem elástico ou inelástico? Os tipos de elasticidade. Vamos começar primeiro pela elasticidade renda da demanda. Esse tipo de elasticidade mede a variação da demanda devido à variação da renda do consumidor. É dado pela seguinte fórmula: variação percentual da quantidade demandada pela variação percentual da renda. Nisso, existem dois fatores, que são eles: os bens normais e os bens inferiores. Os bens normais são aqueles produtos que você passa a consumir ou que então aumenta ainda mais o seu consumo conforme o aumento da sua renda. Já os bens inferiores são aqueles que você passa a consumir menos com o aumento da renda. Usando o petróleo como exemplo, suponhamos que a renda média dos brasileiros sofra um grande aumento. Neste cenário, a tendência é que as pessoas passem a demandar de uma quantidade muito maior de produtos derivados do petróleo, o que, logicamente, causaria um aumento na demanda deste produto. Neste exemplo, temos um petróleo sendo um produto elástico e um bem normal, conforme mostra o gráfico abaixo, onde podemos ver que há um aumento na quantidade demandada conforme o aumento na renda. Vamos agora para a elasticidade cruzada da demanda. Essa elasticidade é a que mede a variação da quantidade demandada de um produto devido à variação do preço de um outro produto. É calculada pela fórmula variação percentual da quantidade demandada de um produto pela variação percentual do preço de um outro produto. Para calcular essa elasticidade, tem que levar em conta dois fatores: os bens substitutos e os bens complementares. Os bens substitutos são aqueles que você pode trocar caso haja um aumento no preço de um produto. Já os bens complementares, como o próprio nome já diz, são aqueles que complementam um produto e que não são tão fáceis de serem substituídos. Para entender melhor neste caso, pegamos, por exemplo, os derivados do petróleo, como o combustível. Suponhamos que haja um aumento no preço da gasolina. Essa variação de preço irá fazer com que os consumidores optem por um outro tipo de combustível, como, por exemplo, o etanol. Neste caso, o etanol é um bem substituto à gasolina. Conforme vemos no gráfico, o preço 1 da gasolina demanda uma quantidade muito maior de gasolina do que de etanol. Porém, se aumentarmos o preço da gasolina, veremos que há uma redução da demanda de gasolina e um aumento na quantidade demandada de etanol. Entretanto, é importante ressaltar que nem sempre os preços do mercado internacional do petróleo são sempre refletidos diretamente nos preços do mercado interno, na bomba, devido ao impacto dos impostos nos preços dos combustíveis no Brasil. Os impostos representam quase 47% do preço da gasolina e o preço de revenda da Petrobras. Ou seja, o preço da gasolina de fato representa apenas 25%. Vamos agora entender um pouco sobre a elasticidade preço da demanda. Essa elasticidade ela tem uma visão do consumidor calculando como ele irá se comportar com a variação do preço de um determinado produto ou serviço. O cálculo é dado pela seguinte fórmula: variação percentual da quantidade demandada pela variação percentual do preço. É importante mencionar que existem alguns fatores que interferem nessa elasticidade, e são eles: a disponibilidade de bens substituto, a essencialidade daquele produto ou serviço, o tempo que você tem para adquirir aquele produto ou serviço, o percentual gasto que aquele produto representa na sua renda e o escopo, que seria a definição de limites ou o tamanho do mercado. Para podermos analisar se o petróleo nesta elasticidade é elástico ou não,
temos que analisá-lo em dois cenários, a curto e a longo prazo. No curto prazo, a demanda de petróleo é inelástica ao preço, porque somos extremamente dependentes dessa commodity, ou seja, vários produtos são derivados do petróleo, além de termos poucos bens substitutos. É importante mencionar que um aumento na demanda do petróleo, no curto prazo, irá causar um aumento significativo dos seus níveis de preço, do mesmo modo que uma diminuição da demanda irá também diminuir os seus preços. No longo prazo, a demanda de petróleo é elástica ao preço porque os consumidores irão migrar para outros substitutos ou arrumar uma forma de lidar com esse aumento de níveis de preço. Elasticidade, preço da oferta. Essa elasticidade tem a visão do produtor/fornecedor. Suponhamos que você é um produtor e possui a capacidade de aumentar ou diminuir a produção, ou até mesmo de migrar de setor conforme a variação do preço de um determinado produto. Sendo assim, a elasticidade preço da oferta visa medir a sensibilidade do ofertante com relação ao preço. Essa sensibilidade é medida pela fórmula variação percentual da quantidade demandada pela variação percentual do preço. Utilizando o petróleo como exemplo neste caso, também iremos precisar analisá-lo em dois cenários, a curto e a longo prazo. A curto prazo, mesmo com o aumento no preço, a quantidade ofertada de petróleo não irá mudar muito. Isso porque a oferta de petróleo no curto prazo também é inelástica, já que os países exportadores de petróleo não conseguem aumentar radicalmente o seu nível de produção. Conforme vemos no gráfico, mesmo com um aumento significativo no preço do petróleo, a quantidade ofertada irá mudar pouco, já que o petróleo não é um produto fácil de ser produzido, sendo necessário investimento e tempo para garantir um aumento na oferta deste produto. Já no longo prazo, levando em consideração os preços ainda em alta, a quantidade ofertada de petróleo irá aumentar, já que os produtores já terão feito o investimento e tido tempo suficiente para aumentar a sua produção. Conforme mostra o gráfico, com o aumento nos preços, há um aumento na quantidade ofertada de petróleo no mercado. E esses são os tipos de elasticidade. Porém, antes de finalizar, vamos entender melhor alguns dos fatores influenciadores do aumento do consumo do petróleo no mundo. Um dos fatores que explicam a crescente demanda mundial por petróleo está diretamente ligado ao aumento da população global, já que um número crescente de pessoas tem demanda maiores por energia, impactando diretamente nos níveis de preço do petróleo. O crescimento econômico também é um dos responsáveis pelo aumento da demanda de petróleo, apresentando assim uma elevada elasticidade de renda, já que passa a existir uma maior necessidade de produtos que derivam do petróleo. Um outro fator que é de extrema importância para a variação do preço do petróleo está diretamente ligado para a organização que controla a quantidade produzida e monitora diretamente os seus preços, a chamada OPEP, que seria a sigla para Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Por fim, vamos trazer um pouco do conceito para a crise de 2008. Nesse período, observe que houve um aumento no preço do petróleo. Isso foi provocado pelo crescimento econômico. Conforme explicado anteriormente, com o aumento na demanda de petróleo, o preço do produto dispara. No primeiro semestre de 2008, o preço do petróleo começou a bater mais de $130 por barril, já que a demanda continuava a aumentar e não havia como os produtores aumentarem a sua oferta no curto prazo. Entretanto, no segundo semestre de 2008, conforme mostra este gráfico, os países, refletindo a crise de crédito e a profunda recessão que entrou a economia mundial após a crise financeira internacional, diminuíram assim o consumo de petróleo, o que levou a uma queda brusca em seus preços. E esses são os 4 tipos de elasticidade. E no fim das contas, o petróleo é um bem elástico e também inelástico.